O mais famoso livro de Platão é justamente um livro sobre o regime político. Chama-se A Politeia, que nós traduzimos habitualmente por república, mas o que significa, em rigor, é regime. A questão principal do livro parece ser o que é a justiça. A questão, precisamente, para a qual os retóricos não tinham apresentado ainda uma resposta consistente. O primeiro livro da República, o primeiro capítulo, por assim dizer, é aquele onde se expõe o enquadramento dramático do diálogo. Quem são os personagens, quais são as suas idades, qual é o seu caráter, qual é a sua posição social, uns são cidadãos, outros são estrangeiros, o lugar onde se passa o diálogo, a conversa, mas não se fala do ano, nem, portanto, das circunstâncias políticas de Atenas na altura. Mas sabe-se, ou parece deduzir-se, que o quadro político é de uma certa decadência política, já que Sócrates, Glaucon e Adimanto, dois irmãos mais velhos de Platão, fazem propostas relativamente radicais e nenhum dos 10 interlocutores da conversa, presentes no Pireu, o porto de Atenas, levantam nenhuma objeção séria, parecendo indicar que a cidade precisa de reformas urgentes. O debate de opiniões no primeiro livro da República conclui negativamente. Indica o que a justiça é, não diz o que ela é. Sócrates começa por examinar e depois por reformular as opiniões diferentes que existem sobre a justiça, tal como são apresentadas principalmente por 3 interlocutores separados. O primeiro interlocutor é Céfalo, segundo a qual a justiça consiste em dizer a verdade e em devolver os depósitos. Ele é um comerciante, um financeiro, tem que devolver os depósitos, o dinheiro que lhe foi confiado. Ou, podemos dizer de maneira mais geral, consiste em dar a cada um o que lhe pertence, fazendo bem aos outros. Mas Sócrates mostra que há uma certa contradição nessa opinião, pois às vezes dar aos outros o que lhes pertence pode não os beneficiar. Por exemplo, deve-se devolver uma arma a alguém que esteja a ter um acesso de loucura. As outras opiniões que Sócrates também refuta, ou melhor, que revela que são problemáticas, são a de Polemarco, o filho de Céfalo, e a de Trasímaco, um professor de retórica. Polemarco invoca um princípio da ética popular grega: ser justo consiste em beneficiar os amigos e em prejudicar os inimigos, mas o problema justamente é saber quem é o amigo e quem é o inimigo e o que é que acontece se nós julgarmos mal e errarmos na identificação. Não pode acontecer que, em vez de estarmos a beneficiar-nos a nós e aos nossos amigos, não acabamos por beneficiar os nossos inimigos e ser prejudicial para aqueles a quem estimamos. Trasímaco revolta-se com a resposta de Sócrates e apresenta a justiça como a vantagem do mais forte. Diz que na prática não há justiça, o que conta é a força, e aquilo que é normalmente chamado ou designado como justiça não é senão uma desculpa para assegurar a obediência que beneficia os outros, contrariando o egoísmo natural dos seres humanos. Estas duas opiniões são muito diferentes da opinião de Céfalo, pois não são nada piedosas, ignoram a recompensa depois da morte e implicam mentira e força. Portanto, a relação entre estas opiniões acaba por ser depois reforçada no contexto dramático da conversa que se segue. Céfalo parte para cumprir os deveres piedosos, prestar culto aos deuses, e afasta-se da sua conversa, e a conversa, a partir daí, degenera e torna-se claramente ímpia, levando os interlocutores de Sócrates a propor a abolição da família, da propriedade e até questionar os deuses da cidade. O que é que se propõe na conversa que dura todo o diálogo da República? Glaucon pede a Sócrates que refute a opinião de Trasímaco, uma opinião que podemos descrever como positivismo jurídico, quer dizer, ser justo é cumprir a lei e não há nenhuma ideia mais elevada de justiça do que cumprir a lei, e ele quer que Sócrates prove até que a justiça é boa por si mesmo, independentemente das leis, e que a vida justa é sempre preferível a uma vida injusta, mesmo em condições extremas, mesmo que aquele que fosse justo sofresse todo o género de punições e, pelo contrário, o tirano injusto aproveitasse todas as vantagens e explorasse
todos os benefícios da sua injustiça. A visão que Sócrates tem que defender, portanto, segundo o próprio Glaucon, não é a opinião vulgar, é uma opinião inovadora. A opinião vulgar estava representada no primeiro livro por um homem decente como Céfalo, que ama a justiça por causa da recompensa depois da morte, mas que reconhece que fazer a justiça, ser justo, não é sempre fácil nem agradável. A tese socrática, pelo contrário, defende que a justiça faz o homem feliz mesmo quando este sofre, mesmo que este tenha que sofrer a desonra e até uma morte ignominiosa numa cruz. A resposta a este desafio, lançado a Sócrates, ocupa todo o texto da República. A solução que Sócrates encontra, com a ajuda dos dois irmãos de Platão, Glaucon e Adimano, é sugerir uma experiência que é fundar uma cidade feita de palavras. Se queremos evitar o conflito entre os dois sentidos da palavra ser justo, cumprir as leis e fazer o bem, temos que imaginar um regime no qual as leis sejam sempre justas e só leis justas é que surjam. Mas nesse caso seria mais fácil observar a justiça não na alma dos homens individuais, em minúsculas, mas em letras maiúsculas, na cidade, que permite ver as coisas em grande escala. Não é? E Sócrates sugere a fundação de uma cidade pacífica. Essa fundação da nova cidade completamente justa dá-se em 3 etapas. A primeira etapa é uma cidade saudável, a que Glaucon acaba por dizer que é absolutamente indesejável, a cidade dos porcos. Depois uma segunda cidade, que é uma espécie de cidade purificada, mas que parece um acampamento armado. E, por fim, Sócrates acaba por dizer que o melhor é a cidade da beleza, ou a cidade onde governam os filósofos, os amantes da sabedoria. A primeira cidade é apresentada muito brevemente no livro 2 e tem origem na satisfação básica das necessidades. As necessidades do corpo. Eles todos trabalham para os outros e a cidade assenta na propriedade privada e na troca do que uns produzem pelo que os outros produzam. Portanto, trabalha-se para vantagem própria e aspira-se ao ganho. Cada um exerce o seu ofício porque os homens são desiguais em natureza e, portanto, é preferível que cada um se ocupe da tarefa para a qual está mais preparado ou é mais talentoso. O indivíduo e a cidade estão em perfeita harmonia, quer dizer, não faz falta nenhuma autoridade, nem nenhuma intervenção, porque existe exatamente o número de ferreiros que são necessários para a cidade, nem mais nem menos do que os necessários. Essa cidade é naturalmente justa, sem esforço e sem a autoridade política que a ponha em ordem. Uma espécie de paraíso. Tal cidade começa a entrar em decadência porque surgem desejos de coisas desnecessárias e a cidade acaba por movimentar-se e tornar-se febril na busca de luxos. O desejo ilimitado de luxos de coisas desnecessárias, e a desproporção entre os serviços que são prestados e aquilo que as pessoas ambicionam ganhar é o que leva às guerras de agressão dentro da cidade e guerras para expandir o território. Portanto, é necessário polícia e exército. Seria, portanto, necessário um governo para restaurar a justiça. E é assim que Sócrates é obrigado a formar uma cidade que agrade mais a Glaucon, e ele propõe a formação de um grupo de guardas, que seriam como os cães, gentis com os cidadãos e hostis com os estrangeiros. A autoridade da cidade e a coerção tinham, portanto, origem na insegurança. Sócrates preocupa-se com a educação, não propriamente com a educação guerreira, o treino nas armas ou no uso da cavalaria, mas com a educação na virtude cívica através da poesia e da música. Porque o maior perigo para a cidade agora não vem do exterior, mas do interior. É que os guardas sejam corruptos e queiram dominar a cidade. Mas nem toda a poesia é apropriada e, portanto, a que não é apropriada deve ser censurada. Sócrates não propõe propriamente a substituição da literatura por poesia sem valor artístico, mas, embora seja uma genuína poesia,
é preciso modificar a maneira como a literatura grega retratava os deuses. Os deuses não eram propriamente modelos de excelência e, portanto, não é aquilo que os guerreiros devem imitar, e é preciso, portanto, escrever novas obras para substituir as obras de Homero. O perigo provém da religião tradicional da cidade, pois os deuses gregos eram profundamente imorais e parecem até aprovar a pilhagem dos soldados, que é justamente o que Sócrates quer que não aconteça na cidade. A proposta política de Sócrates não se baseia inteiramente na educação. É necessário também, diz ele, boas instituições. Seria preciso o comunismo absoluto e a abolição total da propriedade privada e até da privacidade. Todos podem entrar nas casas de toda a gente, e se quem lê a República com perspectiva de séculos posteriores, parece-nos que esta transparência, esta ausência de privacidade é radical, mesmo comparada com as experiências posteriores, por exemplo, da transparência calvinista, em que não se fecham as janelas e todas as pessoas têm o direito de olhar para as casas dos vizinhos, porque nada se deve passar de mal que envergonha a vida dentro da casa. Mas os guerreiros da cidade de Sócrates, do acampamento armado, por assim dizer, não recebem dinheiro. Recebem uma espécie de ração de combate que é suficiente para viver dia após dia. Tal cidade pode parecer justa, mas não é certamente apelativa. E os dois irmãos de Platão queixam-se disso a Sócrates, dizem que essa cidade pode ser que seja justa, pode ser que seja muito bem ordenada, mas é muito pouco apelativa. Então, como é que é possível que exista um grupo armado que não se transforme numa quadrilha de ladrões? E Sócrates diz que a diferença é o amor do belo e do nobre. Portanto, os governantes, deve haver agora uma diferença entre guardas e auxiliares, e os verdadeiros governantes devem preocupar-se pela cidade como coisa própria e devem ser honrados pela cidade mesmo depois da morte. Isso só é possível que todos sejam unidos se acreditarem serem irmãos de sangue e nascidos da terra. Quer dizer, é necessário uma pequena mentira, uma piedosa mentira. A relação entre o exame das opiniões vulgares sobre a justiça e a nova proposta política de Sócrates é mais estreita do que parece à primeira vista, porque a alternativa à opinião formulada inicialmente de que a justiça consiste em dar a cada um aquilo que lhe pertence, segundo a lei, é que cada um receba aquilo que está mais apto para receber o que é bom para si. O que implica, às vezes, a abolição da propriedade, tal como ela é injusta, porque nem sempre a propriedade está na mão daqueles que a merecem ou naqueles que a sabem usar bem. E, na medida em que a família implica a casa, implica uma certa propriedade, é preciso abolir também não só a propriedade, mas também a família. A história que Sócrates narra na República começa por uma visita à casa de Céfalo e fala-se de 3 ideias de justiça. A primeira ideia é de que ser justo consiste em devolver os depósitos, dar a cada um o que lhe pertence e prestar homenagem aos deuses. Mas Céfalo, que apresenta esta visão, a visão piedosa tradicional da justiça, vai-se embora e a conversa a seguir torna-se impiedosa. O seu filho, Polemarque, já não fala da recompensa depois da morte, fala de que ser justo é apenas, no fundo, tratar bem os amigos e mal os inimigos. Trasímaco, quando Sócrates tenta refutar esta opinião, intervém furioso e explica que a lei é o que está escrito na lei e nada mais, e não existem nenhum ideais sublimes. Portanto, defende o que nós chamaríamos hoje o positivismo jurídico. Como é então esta cidade onde toda a gente é movida pelo desejo da beleza,
e movida pelo amor do bem e da justiça. No fim do livro IV da República, Sócrates já parece ter respondido ao desafio de Glaucon e de Adimante, chegando ao cume do seu argumento, Anabasis. Mas no início do livro V há uma espécie de novo começo, pois reúne-se o grupo e vota por pedir mais explicações a Sócrates, e Sócrates acaba por concordar. Trasímaco, o professor de retórica, que tinha dito antes que a justiça não é senão a lei do mais forte, já é membro desta segunda Assembleia que coage Sócrates a responder à questão como é que vai ser gerido o comunismo das crianças e das mulheres. Sócrates, na conversa que se segue, acaba por fugir à pergunta e sugerir uma pergunta alternativa, que é: será o comunismo possível? Será desejável? O comunismo implica a igualdade dos sexos. Não se pode ignorar metade da população. E isso requer uma radical mudança de costumes, que, tal como Sócrates diz, é menos chocante do que ridícula. A própria diferença dos sexos é apresentada como contrária à natureza. O comunismo das mulheres e das crianças é declarado desejável com o argumento, que não é assim muito convincente, de que faz a cidade mais una e perfeita como uma só pessoa, acentuando o paralelismo entre a alma e a cidade. Mas o comunismo das mulheres não é, de modo nenhum, uma promiscuidade. Existe, pelo contrário, uma regulação das relações entre os homens e as mulheres que acaba por levar a prescindir do que é mais sagrado e é comparada por Sócrates à criação de cães, de cavalos e pássaros. São abolidas, por exemplo, as regras sobre o incesto. A cidade natural, com aspas, acaba por ser, afinal, incompatível com a vida conhecida. Sócrates deixa cair a questão da possibilidade do comunismo das mulheres e das crianças e fica no ar o problema da própria possibilidade de fazer dessa cidade mais justa. Depois de falar da guerra, Sócrates regressa ao problema de saber se a melhor cidade é possível, mas agora com uma ligeira reformulação, que é: será que é possível que ela surja a partir da transformação de cidades que já existem? A possibilidade de uma tal cidade depende de os filósofos se tornarem governantes ou de os governantes serem filósofos eles próprios. Tal ideia requer que se defina o que é filósofo, pois os filósofos têm má reputação. Mas os filósofos são aqueles que contemplam o céu das ideias, o mais elevado, a ideia de bem. Só através da ideia de bem é que se pode julgar a política. Esta doutrina das ideias é estranha, mas há referências a elas desde o início do livro II, quando se debate, ironicamente, os sentidos que tem a palavra bem. Primeiro aparecem as ideias como uma espécie de vestígio ou de marca na alma, mas depois parece que as ideias existem num lugar à parte, separado. A teoria das ideias é apresentada por Sócrates através de diversas analogias, das quais a mais famosa é a chamada alegoria da caverna. Os homens vivem amarrados a ilusões sensíveis e só quando são libertos das cadeias que os prendem é que conseguem sair e contemplar as verdadeiras formas à luz do sol. Mas se regressam resolutamente à caverna, não conseguem convencer os seus antigos companheiros, que ainda continuam na caverna, de que o que é importante que se passa fora dessa caverna, e eles continuam presos à vida dos sentidos, sem ver a verdadeira realidade, mas apenas sombra. A natureza das coisas só pode ser conhecida através das ideias ou das formas que agora existem numa espécie de céu ou de mundo separado. Glaucon não apresentam nenhuma objeção a esta teoria das formas, como se já fosse conhecida deles. A justiça, portanto, não parece ser possível num sentido absoluto, nem sequer na melhor cidade que Sócrates propõe, mas apenas numa espécie de céu à parte. Este projeto, portanto, é provisório, não é contrário à natureza humana, mas depende do acaso. Depende de os governantes serem filósofos ou os filósofos serem os governantes, e o ponto-chave deste plano é justamente a coincidência entre a filosofia e a política. Essa coincidência não é impossível, mas é muito improvável. Até porque seria preciso persuadir os filósofos a governar, eles que vivem nas ilhas dos bem-aventurados e não querem regressar à caverna,
e era preciso convencer os cidadãos que continuam apegados às suas opiniões. Portanto, a tensão entre a filosofia e a política torna-se mais clara quando a possibilidade da justiça deixa de se medir pelo acordo com a natureza para ser medida em função da execuibilidade. Como convencer os cidadãos? Então parece que a solução proposta é, a única maneira de tornar este regime possível é expulsar todos os cidadãos com mais de 10 anos e separar os filhos dos pais. Uma espécie de regime de Pol Pot. Aristóteles levou tão pouco a sério a ideia do governo dos filósofos que, no resumo que faz da República, no seu livro da Política, nunca refere os reis filósofos. Em resumo, como Platão nunca fala com a sua própria voz, é sempre Sócrates e os seus companheiros que falam, há muitas dúvidas sobre como é que deve ser interpretada a República. Diz que Platão defende uma sociedade comunista, ele diz que é necessário haver comunismo das mulheres e das crianças, não só da propriedade, para tornar a cidade mais unida, mas os companheiros perguntam se isso será justo. Ele conta a história do mito da caverna para explicar que, para além da justiça, aquilo que nos parece justo no mundo atual, que é como um mundo de sombras, quando vemos as coisas à luz da ideia de bem, é que podemos ver o que é realmente justo. E parece concluir com uma ideia estranha, que é que os reis devem ser filósofos. Isto é uma resposta irónica a um desafio que é lançado, mas toda a narrativa do diálogo se assemelha muito a uma comédia de Aristófanes. E, portanto, é pouco provável que isto deva ser tomado à letra. Depois dos livros centrais sobre a filosofia, que são entre o livro 5 e o livro 7, ficou já demonstrado por Sócrates que a justiça é preferível à injustiça, independentemente das recompensas. Porquê? Porque a justiça é uma regra, tem uma regra que vive na nossa alma ou num mundo à parte, e é a regra tanto para a cidade como para a alma. O desafio de Glaucon e Adimanto a Sócrates está, portanto, mais ou menos resolvido, mas a conversa prossegue sobre o que é o homem injusto. E isso requer também uma ficção que dê força ao argumento. Sócrates sugere, apoiando-se nas musas, que é nas deusas que inspiram a poesia, a literatura, a ciência, que talvez essa cidade perfeita já tenha existido antes, um passado remonstro, mas o que existe hoje são fragmentos que resultam da decadência dessa cidade, dessa melhor cidade, desse regime perfeito, e, portanto, há 5 espécies de regimes, ou politeiai, que correspondem aos 5 ideais de homem. O melhor regime é aquele que ele tinha apresentado, a Calípolis, mas há outros 4, a timocracia, a oligarquia, a democracia e a tirania. Os modelos desses 5 regimes parecem ser as 5 raças de Hesíodo, um teólogo grego, que diz que os homens eram primeiro de ouro, e depois de prata e bronze, e agora são de barro. Os tipos de homem que são retratados em cada um destes regimes podem entender-se um pouco como uma espécie de sociologia política moderna, que hoje fala de personalidades autoritárias e de personalidades tolerantes ou de personalidades democráticas. Na timocracia predomina a preocupação com a honra e com a glória, mas infelizmente rapidamente as pessoas preocupadas com a honra e com a glória começam a preocupar-se com o seu património, com a sua riqueza, e isso altera a natureza do regime. O regime é agora oligárquico. Na oligarquia, o que predomina é o desejo de aquisição, o desejo de mais riquezas. Há uma superficial honestidade que aparece aliada ao interesse próprio. Mas também nessa cidade, a mudança sociológica, por assim dizer, faz com que existam
pedintes que perderam a sua fortuna anterior, filhos de oligarcas estragados pela fortuna dos pais e que se tornam, por assim dizer, traidores à sua classe, e assim a oligarquia acaba por degenerar facilmente numa democracia. A democracia caracteriza-se mais ou menos nos mesmos termos da oração fúnebre de Péricles, um discurso que Péricles tinha feito, segundo Tucídides, um historiador ateniense, sobre o que é que torna Atenas a melhor cidade, e é o regime mais colorido, é o regime onde há mais variedade de formas de vida, onde as pessoas são diferentes, mas não é, embora seja o regime que dá mais liberdade aos filósofos, não é o regime que Sócrates louva. Pelo contrário, Sócrates critica o regime como um regime deletério, que acaba por igualar pais e filhos, mestres e alunos, e até os animais são postos ao mesmo nível dos homens, e há, portanto, um extremo de licenciosidade, sem regras. O comportamento estragado dos homens e dos mimos do oligarca acaba por degenerar no homem democrata. Todos fazem o que lhes apetece, os professores adulam os alunos, os animais têm os mesmos direitos que os homens. Sócrates dirige-se, parece, especialmente a Adimanto, o mais sóbrio dos irmãos, e parece até fazê-lo sonhar com a democracia. A democracia é o governo dos homens livres, onde a liberdade é o valor supremo, mas, infelizmente, esse anseio desregrado pela liberdade degenera na tirania. A tirania é ainda pior do que a democracia e nasce dos excessos de democracia. O pior de todos os regimes é o governo de um homem que se apropria de todo o poder e que é governado apenas pela sua paixão, pelo eros desenfreado, tal como é descrito no livro 9 da República. Depois da comparação entre o homem injusto e o homem justo, o diálogo de Platão volta-se finalmente para o tema da poesia, uma outra vez. Alguns julgam que o último livro foi acrescentado depois, mas uma explicação para esse regresso ao tema da poesia é talvez que tanto a tirania como a democracia, de que ele acaba de falar no livro 9, se definem pelo abandono aos desejos sensuais. E quem é que fomenta os desejos sensuais são os poetas. Os poetas são os responsáveis por despertar a parte sensível da alma através dos lamentos na tragédia e através do riso cómico nas comédias, e por isso espalham a injustiça. Portanto, convém lembrar que os poetas já tinham sido censurados pelo conteúdo das suas obras, que era imoral, nos primeiros livros da República, mas agora são finalmente expulsos da cidade bem organizada no livro 10º, no último livro. A conversa, no entanto, continua, falando-se agora sobre as recompensas da excelência ou da virtude e da filosofia, da vida dedicada à sabedoria. A República conclui com a descrição dessa recompensa da justiça e do castigo da injustiça, que era por onde tinha começado a conversa sobre a justiça no primeiro livro da República, abordando-se agora o problema da imortalidade da alma, a recompensa divina e a vida depois da morte. Essa recompensa é apresentada como um mito, como uma história fantasiosa, mas é uma história fantasiosa que é preciso levar a sério porque se baseia numa prova sobre a mortalidade da alma. Sócrates acaba por nunca dizer exatamente o que é a alma, tal como no fim do livro primeiro não tinha ainda dito o que era a justiça, mas conclui o livro assim em aberto.